Bom dia, meus irmãos. Boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estaremos lendo o capítulo 2 do livro de Marcos. E você, do outro lado da telinha, é o meu convidado para estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 2. Vamos iniciar a leitura. Alguns dias depois, ele voltou a Cafarnaum, e a notícia da sua chegada espalhou-se depressa pela cidade. Logo a casa onde ele se achava ficou tão cheia que não havia lugar nem junto à porta. E Jesus pregava a palavra a eles. Chegaram 4 homens carregando um paralítico numa esteira. Eles não podiam chegar até Jesus por causa da multidão, e por isso fizeram um buraco no teto por cima de onde estava Jesus, e fizeram descer o homem paralítico na esteira, bem na frente dele. Quando Jesus viu a fé tão intensa deles, disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns dos mestres da lei que estavam sentados ali pensavam no seu íntimo: isto é uma blasfêmia. Será que ele acha que é Deus? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus logo percebeu em seu íntimo o que eles estavam pensando e lhes disse: Por que isso está perturbando vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, pegue a sua esteira e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou, pegou a sua esteira e saiu diante de todos os presentes, que ficaram admirados e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Logo depois, Jesus saiu outra vez para a beira da praia e ensinava a uma grande multidão que se reuniu em volta dele. Enquanto ele andava pela praia, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no seu guinche de cobrança de impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. Levi levantou-se depressa e o seguiu. Naquela noite, Levi convidou os colegas, cobradores de impostos e muitos outros pecadores para um jantar junto com Jesus e os seus discípulos, pois havia muitos que seguiam Jesus. Mas quando os mestres da lei viram Jesus comendo com homens de má reputação e cobradores de impostos, perguntaram aos seus discípulos: Como ele come com cobradores de impostos e pecadores? Quando Jesus soube o que eles estavam falando, disse-lhes: Os doentes é que precisam de médico, e não os que gozam de saúde. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus não? Jesus respondeu: Como podem os amigos do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Enquanto ele estiver com eles, certamente não jejuarão. Mas virá o dia em que o noivo será tirado deles, então jejuarão.
Ninguém remenda uma roupa velha com um pedaço de pano novo, porque o remendo repuxa e rasga a roupa velha, deixando um buraco. É como se alguém pusesse vinho novo em odres velhos. Os odres velhos arrebentariam, o vinho se derramaria e os odres se estragariam. Vinho novo precisa ser ou de odres novos. Certo sábado, enquanto Jesus atravessava os campos de cereal, seus discípulos arrancavam espigas de trigo e comiam o grão. Alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos estão colhendo grãos, o que é proibido fazer no sábado? Mas Jesus respondeu: vocês nunca leram o que o rei Davi e os companheiros deles fizeram quando estavam com fome, nos tempos do sumo sacerdote Abiatar? Davi entrou na casa de Deus e comeu o pão especial que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também aos seus companheiros. E Jesus concluiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o dia de sábado. Finalmente, meus irmãos em Cristo Jesus, terminemos o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. E logo após, estaremos lendo também o capítulo 3. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo em seus corações.